Olá, eu sou o Leonardo Tertuliano, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Importe Brasil Portugal. Nesse canal nós falamos sobre importações, né? Uma pessoa, por exemplo, que está em Portugal e queira fazer uma importação do Brasil, né? Trazer produtos do Brasil para Portugal. Nesse canal você encontra essas informações. Vocês que acompanham aqui o canal, vocês sabem que eu gravei um vídeo, né, falando sobre alimentos, né? Eu convidei o nosso despachante no Brasil, que é o Fábio Paes, para falar o que é necessário a nível de documentação para fazer uma importação, né, para uma empresa, por exemplo, no Brasil, exportar produtos para Portugal. Então, como é feito a saída desses produtos, né, de alimentação em geral do Brasil. E hoje eu tive a honra também de ter aqui no canal como convidado, né, o nosso despachante em Portugal, que é o senhor Roman Andrade, e ele vai nos explicar como que funciona o recebimento, né, a chegada desses produtos na comunidade europeia, em Portugal, e o que é necessário para receber esses produtos da forma correta, sem riscos, enfim. Olá, senhor Andrade, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Por aí também, não é? Como o Fábio, né, ele abordou, a maioria dos alimentos tem uma tratativa especial a nível de refrigeração, né? Justamente por isso, às vezes a carga vem no container, é alimento, esse calor tremendo, literalmente, se não tomar cuidado, a mercadoria pode cozinhar ali dentro do container, né? Pois, por isso é que tanto o meu colega despachante no Brasil e eu cá temos que trabalhar muito bem em coordenação com tudo o que tem a ver com documentação e até mesmo com a companhia que vai transportar o container. Bom, em Portugal as regras são iguais em toda a Europa. Eu não conheço as regras aí no Brasil, mas convém dar aqui umas dicas do que é necessário para a importação desses produtos alimentares, sejam eles refrigerados ou não. Temos que ter em conta, como eu falei também na minha última participação no YouTube com você, que tudo o que tem leite, alimentação que contenha algum ingrediente de leite ou algum ingrediente de origem animal, tem de ter o certificado de veterinário ou certificado sanitário. Se não houver esse certificado sanitário ou certificado veterinário, não vale a pena importarem ou exportarem esse produto para Portugal. Portanto, isto fica aqui o conselho, para tudo o que é alimentos. Se conseguirem obter esses documentos, quer dizer que lançaram uma lança em África e acertaram em cheio no negócio, porque pouca mercadoria vem do Brasil que contenha leite e ingredientes de origem animal. Estamos a falar de um produto que eu vos posso dizer que eu amo e que eu adoro comer, que é o chamado pão de queijo. O pão de queijo não se está a vender em Portugal. E quando chegam os containers com o pão de queijo, têm que ser devolvidos ou destruídos. Porquê? Porque contém ingredientes de origem animal, que é uma pena. O que é uma pena? E aqueles que são fabricados em Portugal não têm aquele sabor como tem um pãozinho de queijo do Brasil. Acreditem. É uma pena. Mas, portanto, é uma pena. Muitos containers foram destruídos. Portanto, para qualquer alimentação, em Portugal temos que pedir o chamado DRAP, que é o DCE. E o DCE é um procedimento antes das alfândegas. Não tem nada a ver com a alfândega. Esse departamento é que vai dar autorização de importação. E o que é necessário? Sempre. Vamos imaginar, há vários tipos de alimentação. Podemos falar dos suplementos alimentares, podemos falar dos extratos vegetais, podemos falar e dos outros produtos compostos. Nomeadamente, não vamos falar dos animais, vamos falar mesmo da alimentação. Nomeadamente o NCM 8, o NCM 9, o NCM 12, o NCM 13 e o NCM 21. E até mesmo o 22, estamos a falar nas bebidas.
isso é necessário o tal autorização do DRAP. E para obtermos essa autorização, o que é que nós precisamos? Convém sempre prepararmos com antecedência essa autorização de importação. É para quando o container ou a mercadoria que vem de avião ou que vem de barco, quando chegar a Portugal, ela só fica liberada em 2 dias no máximo, porque já temos as autorizações todas. Porque se não tivermos essas autorizações, o que é que vai acontecer? Vamos ter que esperar por essas autorizações e elas podem demorar 4 ou 5 dias úteis. E com o risco de não ser aceito porque vem lá um ingrediente que não é permitido na Europa. Portanto, aquilo que eu peço e aquilo que vocês devem fazer sempre é, quando se trata de alimentação, se é uma alimentação composta, deve sempre vir um certificado de análise onde fala nesse lote, porque cada alimentação tem o seu número de lote. Tem que enviar a fatura, o packing list, que é opcional, mas também ajuda, e depois há um documento que todos conhecem, que é o BL ou o AWB. Muitas vezes existem umas certas renitências em enviarem o AWB e o BL. Porquê? Porque dizem, só consigo ter o BL ou o AWB quando a mercadoria é entregue no aeroporto ou no porto de embarque. Não é bem assim. Portanto, vocês têm que ter um bom despachante ou um bom transitário, seja no Brasil, seja em Portugal, para agilizar esses documentos, porque não é mesmo nada obrigatório a mercadoria estar no aeroporto ou estar no porto para só obter esses documentos. Portanto, fique bem claro que a AWB e o BL pode ser obtido através do despachante ou do transitário antes da mercadoria entrar no aeroporto ou no porto. E esse BL e esse AWB tem de conter o quê? Tem de conter quem é o expedidor, quem é o destinatário, qual é a quantidade de volumes e qual é o peso bruto. Com base nesse documento, mais a vossa fatura, mais o packing list e mais o certificado de análise, eu consigo submeter aqui ao Departamento Português, que se chama DRAP, que é a Direção Regional da Agricultura e Pesca, entre parênteses DCE, e submete esses documentos e, passados uns 3 ou 4 dias úteis, nós temos uma resposta. Está autorizada ou precisamos de mais alguns elementos? E à medida que estiver autorizado, o que é que eu faço? Eu digo ao meu cliente do Brasil ou de Portugal, digo assim, a mercadoria já pode embarcar. Quer dizer que já está devidamente autorizada e quando chega a Portugal, ela é liberada no próprio dia ou no dia seguinte. Portanto, isto é assim que funciona. Está entendendo? Então, esse procedimento, esse procedimento todo tem que ser feito antes da mercadoria sair do país de origem, por exemplo, antes da mercadoria ser embarcada no Brasil. Perfeito, é isso mesmo. E é assim que eu até costumo, em jeito de brincadeira, a mercadoria só sai com minha autorização. Sim. Até costumo brincar um bocadinho, mas é mesmo, isto é mesmo realidade. A mercadoria só pode sair com minha autorização. Porque se ela sai sem a minha autorização, eu não me responsabilizo rigorosamente por nada. Porquê? Porque pode acontecer custos de aeroporto, que são caríssimos, e inclusive até pode haver mercadoria congelada que se pode estragar. E eu não posso ser responsável por isso. Portanto, estamos a falar na alimentação em geral. Isso é muito importante, isto fique bem entendido por quem nos está a ouvir. Sim. Só um parêntese aqui que eu queria abrir, porque muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo importações através dessas empresas de courier, né? A DHL, a FedEx, e elas trazem esses produtos, né? Muitas vezes alimentos. Essas empresas, elas não querem saber se o produto tem essa documentação, se foi tudo tratado antecipadamente, elas não querem tratar disso. Elas simplesmente vão onde o cliente, né, o importador solicitou a coleta, fazem a coleta do material, trazem esse produto para Portugal e quando chega aqui na alfândega, aí é que o problema começa, né? Então, eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso, né? Esse tipo de importação não é indicado fazer
né, com essas courriers, porque somente se tiver toda a tratativa antecipada através de um despachante, né? Aí ela pode até embarcar mercadoria através da DHL, da FedEx, né? Isso aí é uma opção a nível de frete, de embarque, mas a documentação ela tem que estar toda tratada antecipadamente para que não chegue aqui não. Eu estou no Brasil, né? Estou de férias, para que não chegue em Portugal e essa carga fique retida na alfândega, aguardando documentação. É isso mesmo. Até porque a DHL e FedEx e UPS aceitam todas as mercadorias. E quem paga o transporte está convencido que está a pagar, aliás, paga também a liberação e a entrega da mercadoria no destinatário cá em Portugal. Só que isso é tudo errado. A DHL não faz nada de mercadorias até ao capítulo, até o NCM 22. Porquê? Eles fazem o transporte, mas quando chega a Portugal, eles contactam o importador e diz: nós não fazemos, contacta um despachante. E depois vocês vão ter custos acrescidos, porque a entrega já não vai ser feita por eles, tem mais esse custo. A liberação você já pagou, mas vai ter que pagar ao despachante ou outro despachante. E a DHL não devolve o dinheiro já gasto. Portanto, DHL ou FedEx. Portanto, estão a ver, existem custos a dobrar. No entanto, aquilo que eu aconselho sempre é quando alguém quiser enviar alguma mercadoria para Portugal, para contactar um despachante em Portugal, um despachante aduaneiro em Portugal. E com a ajuda do Leonardo, ele também saberá indicar. Portanto, isto é assim que funciona. Depois temos uma outra particularidade que o Brasil está a enviar, e eu felizmente faço muitos despachos aduaneiros dessa matéria, até porque eu me tornei um especialista nesse capítulo, que são os chamados suplementos alimentares e os extratos vegetais. Poucas pessoas, poucos despachantes aduaneiros gostam de trabalhar neste capítulo, porque efetivamente dá muito trabalho. Porquê? Porque é muito técnico. Enfim, ao princípio gostou-me, mas eu especializei-me nesta matéria e, portanto, hoje para mim já se tornou mais fácil. Por vezes torna-se um pouco complicado com a explicação que eu dou e da documentação que eu peço ao importador. E eu vou aqui dizer quais são os documentos importantes terem. Já vos falei que é preciso também uma autorização de importação. Temos o que é necessário. E vou dar aqui um exemplo. Imaginemos que temos uma cápsula que tem 1000 miligramas, um suplemento alimentar. E essas 1000 miligramas, o que é que contém? Contém a cápsula, contém o ingrediente. E vamos precisar, o organismo português, vamos precisar da composição, ou seja, é o certificado de formulação que, enfim, por muito segredo que seja, isto fica só entre o despachante e a alfândega, que não podem divulgar, e esse certificado de formulação tem de dizer os ingredientes todos a miligramas para dar o total de 1000. Porque se aquilo der 990 miligramas e de falar em excipiente, não serve. Até porque, por vezes, o segredo do suplemento alimentar não está no ingrediente, está mesmo na cápsula. Portanto, é preciso o ingrediente, se é 1000 miligramas ou 300 miligramas, esse certificado de formulação tem de dizer é constituído por isto, quando o total tem de dar X miligramas. Depois, é preciso também os rótulos do produto, a fatura, o packing list e a AWB ou o Bill of Lading. Depois o despachante em Portugal vai ter um procedimento, vai preencher uns documentos que é super burocrático e vamos ter que fazer uma pesquisa a nível europeu se esses ingredientes de cada cápsula estão autorizados na Europa ou não. Portanto, estão a ver até o trabalhão que isto dá. E a partir daí nós submetemos então, preenchemos uma série de formulários e enviamos então para o DRAP, que vão analisar se aquilo que nós propomos está correto. Se estiver correto,
eu digo assim, essa mercadoria pode embarcar. Se eles disserem assim, falta mais um documento, querem mais explicações sobre o ingrediente, ainda estamos a tempo de informar o tal departamento português até a autorização ou até a rejeição. Percebem? Portanto, e aí quais são os custos que vocês vão ter? Os custos que vocês vão ter é só o nosso trabalho, depois na altura vos direi, de tentativa de pedir autorização. É só o risco que têm. Não vão ter o risco do transporte aéreo, não vão ter o risco das armazenagens em Portugal, não vão ter o risco de devolver a mercadoria, não vão ter o risco de destruir. Percebem? Portanto, isto a pessoa trabalha com risco mínimo, né? Assim trabalha com o risco mínimo, Leonardo. A nível dos rótulos, eles têm que ser modificados, por exemplo, um suplemento que é comercializado no Brasil, esse rótulo, ele serve para chegar aqui na Europa ou ele tem que ser adaptado, né, com alguns termos aqui da comunidade? Eu vou explicar. Um suplemento alimentar, seja em que língua for, não pode dizer que cura. Se diz que cura, já não é um suplemento alimentar, é medicamento. Se é medicamento, é necessária autorização. Aqui em Portugal diz-se Infarmed, salvo erro no Brasil, acho que é Anvisa, não sei se é Anvisa ou coisa que vai. Portanto, o que quer dizer que é medicamento, só as farmácias, ou os próprios hospitais, ou as próprias farmacêuticas é que podem importar um produto farmacêutico. Portanto, esqueçam, não pode lá dizer que faz bem a isto. Tem que ser mesmo um suplemento alimentar que ajuda, é assim que se diz, ajuda, faz ajuda. Sim. O rótulo tem de vir exatamente como vem da origem. E estamos a falar a nível aduaneiro, está bem? A nível aduaneiro. E desde o momento em que fica autorizado, está autorizado, porque vem com o rótulo em inglês, vem em brasileiro, tudo bem, não tem qualquer problema, vem em português, como brasileiro também, falamos português ambos, mas vem em inglês, vem em francês, vem em qualquer língua. Depois, quando chega a Portugal, fica desembaraçada a mercadoria. Para a venda, é que, como eu digo a alguns clientes, fazem um trabalho de espionagem, vão a um supermercado e veem como é que é o rótulo. E depois fazem um rótulo igual, ou semelhante àquele que lá está. Que é o mais simples possível. Ok. Desde que tenha aquilo, é muito fácil. Aqui não, mas sem esse rótulo, para venda... Não consegue. É arriscado. Não consegue vender o produto. Consegue sempre vender o produto, logicamente, só que tem um risco se aparecer um organismo que em Portugal se chama ASAI e vai fazer uma fiscalização, vê lá um produto que não tem rótulo em português ou descrição em português, essa empresa que está a vender pode levar uma multa. Portanto, pode-se fazer importação, desembaraçar a mercadoria, leva-se para o armazém deste importador e depois o importador só tem que lá meter um autocolante com as descrições da mercadoria igual àquele que se vende nos supermercados ou nas lojas de produtos dietéticos, por exemplo. Tá bem. Não é nada complicado. Há regras e essas regras são fáceis, são fáceis de serem cumpridas. Agora, temos que ter outra atenção. Estes são os documentos. E não me levem a mal o que eu vou dizer. Não há alternativa a estes documentos. Nem devem dizer assim, e se eu apresentar este? Dá. Não, comigo isto não funciona. Não vale a pena estarmos a perder tempo a dizer, e se eu fizer isto? Já dá. Ou se eu arranjar um documento parecido? Já dá. Não dá. Não. Está bem? Nem vale a pena, seja comigo ou com outro despachante, procurarem alternativas, porque na Europa não há alternativas, há os documentos, e esses têm que ser regra. E quem lhe disser, vamos ver se é possível, o vamos ver se é possível, e se alguém diz vamos ver se é possível, esse depois tem que ficar responsável pelo desembaraço, e vocês têm toda a razão, e têm todo o direito de depois pedir indemnização a quem vos disse que era possível. Tá bom? Eu trabalho com documentos certos, que é para não termos problemas. Daí, graças a Deus, eu tenho uma boa carteira de clientes dentro dessa matéria. E a nível de, por exemplo, a gente falou muito aqui no último vídeo com o Fábio, desses alimentos que são vendidos em supermercado, tipo um achocolatado, arroz, feijão, isso tudo também se enquadra nessa mesma regra. Autorização, documentação, não importa a quantidade, mesmo que seja
uma quantidade, enfim, uma caixa, Isto é né? assim. Uma caixa de 40 por 40 é a mesma coisa. Eu vou explicar. Para os alimentos, plantas, alguns alimentos, é necessário também um documento que há pouco não disse. Como você agora falou em arroz, mas estamos a falar não estamos a falar em cozinhados, tá? Não estamos a falar em cozinhados, estamos a falar preparados, não estamos a falar em preparados nem cozinhados. Estamos a falar em matéria-prima, por exemplo, arroz, farofa. A farofa, sim, também farofa. Fruta. É necessário sempre um certificado fitossanitário. Isso existe no Brasil, tá bom? Fitossanitário. Que o procedimento também é exatamente o mesmo. Temos que pedir autorização ao chamado DRAP, Direção Regional da Agricultura e Pesca. Okay. É mais esse documento. E aí, tudo bem, seja a quantidade que for, 1 quilo, 100 quilos, um navio inteiro, um avião também fretado, esses são os documentos. Agora, existe por vezes alternativas, mas que as pessoas às vezes tendem a ser um pouco abusadoras. Ou seja, as amostras. Você pode trazer um fresquinho, você pode trazer, com certeza, amostras, porque você quer vender. E para você fazer a prospecção de mercado, precisa de ter amostras. Ela não vai seguir esta burocracia. Mas não pode trazer 100 amostras disto, 500 amostras daquilo, porque isso não são amostras. Portanto, pode trazer uma amostra de cada, e depois aqui o próprio despachante faz o desembaraço da mercadoria como amostra. Mas as amostras têm que ser bem analisadas, porque há pessoas que abusam um bocado das amostras. Portanto, antes de enviarem para Portugal, devem enviar uma fatura pro forma, e eu depois analisarei essa fatura e direi como é que se deve fazer a fatura pro forma, ou a fatura definitiva, porque há faturas, às vezes há mercadorias para amostras que são pagas, há outras que são oferta para como mostruário. Portanto, tudo isso tem que ser feito com também com uma supervisão do despachante em Portugal. E as alfândegas também, elas já estão... elas já entenderam isso, que as pessoas abusam um pouco das amostras, elas estão bem rigorosas a nível de amostra, né? As amostras, isto é assim, você pode importar amostras todos os dias, desde que seja uma empresa. Você pode importar amostras, não tem problema. Você é uma empresa grande e tem muito movimento de produtos e tem muitos comerciais, eles precisam ter as amostras. Percebe? Sim. As amostras, muitas vezes, também são como se diz, são inutilizadas, que é para não se venderem. Inclusive, eu posso-vos dar um exemplo que não tem nada a ver com a alimentação. Eu uma vez importei, salvo erro, várias bicicletas, porque eram justamente do Brasil, bicicletas de inovação, custavam muito dinheiro e foram importadas como amostras. A alfândega, o que é que ela fez? Inutilizou determinada parte da bicicleta que não se prejudicasse a sua amostragem, mas essa bicicleta não pode ser vendida, porque já tem defeito. E depois a alfândega, mais tarde, pode ir à contabilidade dessa empresa e verificar onde é que estão as bicicletas. Se as venderam, estão um caldo entornado, como se diz em português, e levam uma multa. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Podem também trazer as suas amostras, muito bem, seja do que produto for, da alimentação também. A alfândega depois pode fazer um riscozinho e utilizar algo indelével que a mercadoria depois não pode ser vendida. As amostras não podem ser vendidas. E devem ser guardadas. Se forem oferecidas, ofereceram. Mas tem que haver sempre documentação a dizer isso mesmo. Foram oferecidas, foram destruídas, estão ali arrecadadas. Percebem? Portanto, que a qualquer momento a alfândega pode solicitar a apresentação de algum documento para verificar se foi vendido, né? Claro. Ou seja, é melhor não tentar dar voltas, porque pode ficar muito caro uma volta dessa, né? E as amostras têm que vir de empresa para empresa. Sim. Porque não pode vir, como fala no Brasil, pessoa física, né? Claro. Há pessoas físicas que também, convém também vocês saberem que há empresas, há a empresa limitada, e também há a pessoa física. E também aqui na Europa e em Portugal,
a pessoa física, desde que esteja registada nas finanças para comércio, também pode comercializar. Está bem? Sim, como atividade aberta, não é Uma isso? atividade aberta, exatamente. Eu tenho mais uma dúvida aqui, na verdade, uma curiosidade sobre, como o senhor falou um pouco dos suplementos. Vem muito suplemento do Brasil para a Europa? Entra muito? Muito, muito, sim, sim. Muito? É um dos Muito. países que mais exporta suplementos para a Europa ou tem outros, por exemplo, Estados Os Estados, Unidos? Ou... Os Estados Unidos e o Brasil são os que exportam mais suplementos para a Europa. A nível de alimentos, senhor Andrade, o senhor que está aí na linha de frente, né, que trabalha recebendo essas cargas aí em Portugal, a nível de alimentação, quais são os produtos que dão mais entrada na Europa, do Brasil, a nível de alimentos? Como disse, estamos a falar nos suplementos, depois os outros alimentos, temos os alimentos congelados, preparados, temos alimentos veganos que já vêm preparados, temos alimentos, comidas já preparadas, assim como você vê nos supermercados, mercadorias já preparadas para venda. Muitas vezes elas já vêm embaladas para venda. Ok. Então, já vêm preparadas, vêm congeladas nesses containers congelados, vão para um armazém e depois metem no supermercado para venda. Isso vem muito do Brasil também. Sim, 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 sim. Essas mercadorias, se vêm com carne, por exemplo, algumas mercadorias vêm com ingredientes animais, vêm com carne. Eles trazem os certificados veterinários e sanitários. Ou seja, são empresas grandes aí no Brasil, que eu não sei o nome delas, mas que estão devidamente credenciadas e preparadas para exportar com os tais documentos que a Europa solicita. Ok. E a nível de frutas, de vegetais, por exemplo, eu não sei se isso procede, mas uma vez eu escutei um professor meu, que eu fiz uma formação em gestão aduaneira, né, aí em Portugal e comércio exterior, e ele disse que a entrada, por exemplo, de fruta, algumas frutas e alguns vegetais, alguns legumes, elas são, por exemplo, regulamentadas pela comunidade, porque eles dão, por exemplo, prioridade para o produtor interno, né? Por exemplo, tem um produtor na Europa, a prioridade é ele. Caso sobre alguma fatia, né, ainda tem alguma demanda, por exemplo, de batata, por exemplo, aí sim abre-se para exportar de fora. É assim que funciona? O senhor sabe dizer sobre isso? Eu não assisti a essa aula, portanto, o que eu posso dizer é o seguinte: na generalidade, portanto, do NCM número 1 até o NCM 99, existem mercadorias que têm antidumping, existem mercadorias que têm direitos de compensação, existem mercadorias que têm contingente, e isto porquê? Precisamente para proteger o mercado europeu, porque há os produtores, produzem, e logicamente que se uma mercadoria vem do Brasil, ou vem da China, ou vem de um outro país a um preço muito barato, os importadores começam a comprar nesses países e estão a prejudicar a produção feita na Europa, porque sai mais caro. Sim. Portanto, a Europa, o que é que faz? Aplica um chamado direito antidumping, ou de compensação, precisamente para aumentar a taxa de importação. Para as frutas, existe um período anual, salvo erro é entre março e setembro, onde a fruta não paga direitos aduaneiros. Porquê? Não paga imposto de importação, por exemplo. Há pouca produção na Europa nessa altura e, portanto, a Europa precisa dessas determinadas frutas. É quando é o boom das importações de frutas que vêm da África do Sul e vêm da América Central e da América do Sul. Portanto, faz-se o desembaraço, mas isto tem um período de validade. Fora desse período, paga taxa de importação elevada. Portanto, não há o protecionismo que existe, até em Portugal, que eu tenha conhecimento, não existe outro protecionismo, a não ser esse tipo de taxa. O que às vezes acontece, e vou dar aqui um exemplo, é que em Espanha, por exemplo, é um grande produtor de laranja, mas que não é suficiente. E quem está na Europa, muitas vezes vai ali ao supermercado e vê
laranjas, muita laranja de Espanha. Acontece que essa laranja não é espanhola, porque a África do Sul é um grande produtor de laranjas. E neste bombo de março, por exemplo, março até setembro, vêm aos navios e aos containers de laranjas. E se elas chegam à Espanha, os inspectores de Espanha, o que é que fazem? Para proteger o mercado espanhol, põem dificuldade no desembaraço das mercadorias. Eles próprios põem. Arranjam desculpas, ou seja, vamos analisar, agora não temos tempo de fazer a inspeção, agora pedem um documento assim, pedem assado, e o que acontece é que muitas vezes os contêineres, as mercadorias ficam estragadas e os custos ficam muito elevados. O que é que os espanhóis encontraram? Alternativa, fazer o desembaraço em Portugal. Portanto, muitos contêineres destinados à Espanha vêm a Portugal para se fazer o desembaraço e depois seguem para a Espanha. E depois, grande parte dessas laranjas são vendidas em Espanha, França, em Portugal, como se fossem espanholas. Pois, porque, enfim, eu acho que muitas pessoas não sabem disso. A gente já falou aqui em outras oportunidades, mas eu acho que muitas pessoas não sabem disso, que o desembaraço, ele sendo feito em qualquer país da comunidade europeia, já está dentro da comunidade e depois isso pode transitar entre os países, né, de uma forma livre, né? Então, por exemplo, eu importo os meus produtos do Brasil para Portugal, mas se a burocracia em Portugal tiver muito forte, eu posso escolher um outro país que tem uma burocracia, né, menos rígida, fazer o meu desalfandegamento por lá e depois isso segue para mim por transportadora, enfim, e eu recebo a carga aqui em Portugal sem nenhum problema, né? Isso pode ser feito e as pessoas fazem muito isso também, não é? Tem custos tem custos depois da distância desse país do transporte para Portugal, mas como se diz, às vezes essa despesa compensa porque tem a mercadoria para depois ser comercializada. Ok. Então, senhor Andrade, eu acho que a gente já conseguiu aqui falar muita coisa sobre os alimentos. O senhor tem alguma ponderação ainda a fazer? O senhor acha que tem algum tema importante que o senhor queira dizer aqui para a gente poder finalizar? Uma próxima entrevista deste género, um próximo vídeo, podemos falar, por exemplo, sobre os cosméticos, também é importante. O Brasil é um grande produtor de cosméticos. Podemos ir step by step, falando agora sobre os cosméticos. As pessoas me perguntam muito sobre os cosméticos, me perguntam muito sobre a importação de cosméticos, e a gente pode falar na próxima semana sobre cosméticos. Muito bom tema. Então, olha, senhor Andrade, muito obrigado por ter aceitado aqui novamente o convite para poder vir aqui ao canal, a gente poder tentar ajudar as pessoas que buscam esse tipo de informação. A gente sabe que não existem muitas pessoas falando sobre isso e as dúvidas são imensas, são as dúvidas que eu tive quando eu comecei e não consegui, enfim, no início, esclarecer, né, a maioria das dúvidas que eu tinha. Então, a gente traz o canal aqui com esse tipo de informação para a gente ver se consegue ajudar as pessoas que têm o interesse em fazer as importações do Brasil para Portugal, né, que foi como o Fábio disse, o Brasil é um país riquíssimo, é um país que tem um potencial de produção imenso de muitos produtos, e o Brasil ele tem, a nível mundial, uma representatividade de apenas 3% a nível de exportação. Então, tem muitos produtos para as pessoas poderem explorar, né, do Brasil. O mercado disso é imenso, né, tem muitas pessoas querendo fazer importações, mas eu acho que ainda não começaram por falta de conhecimento, por falta de informação. A gente vindo até aqui, né, trazendo esse tipo de informação, eu acho que a gente pode ajudar muita gente e ainda contribuir, né, para um fortalecimento da economia, tanto do Brasil quanto Portugal. Muito bem, também devemos de falar, se o Leonardo assim o quiser, porque não é só importar e exportar. Onde realmente se consegue ganhar dinheiro mesmo, e não ter prejuízo, é com o chamado Incoterm. Portanto, o Incoterm
existem vários, agora não sei quantificá-los, mas existem 3 ou 4 que são muito importantes. Depois há outros que ainda são mais importantes, mas os mais fáceis é o CIF, o FOB, o XWorks, existe o DAP, o CPU, existem muitos outros. E isso é muito importante da forma como se vende a mercadoria ou como se compra a mercadoria. É muito importante. Não é só enviar um produto e já está. Porque Sim. O CIF tem muito que lhe diga. As pessoas pensam que no CIF está tudo incluído. Mentira. O FOB, estão a dizer, eu vou ter problemas depois, tem que arranjar transitário, tem que arranjar despachante. Falso. O XWorks deve-se comprar em determinadas condições, em determinados locais. Enfim, há muita coisa para nós falarmos, Tertuliano, Leonardo. Muita coisa para falarmos. Portanto, temos aqui muitos capítulos para que o teu canal tenha muito sucesso. Tá bem. Muito obrigado, então, Sr. Andrade. Olha, e eu queria deixar um recado aqui para vocês. Né? Aqui a gente tem vídeo todas as semanas aqui no canal. Se você quiser realmente receber esses vídeos, né, que o YouTube lhe avise quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, então é importante que você esteja inscrito no canal, né, faço o convite para você se inscrever, a gente vai ficar muito feliz com isso, para que quando a gente colocar um vídeo aqui, o YouTube consiga lhe notificar e você consiga ter essas informações, né, assim que a gente coloque ela aqui no canal. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui conosco. Muito obrigado também, seu Andrade, e até a próxima. Ok, boa tarde então a todos. Bom dia, nesse caso. Bom dia.